Essa aula faz parte de um percurso de ruptura ou superação dos discursos metafísicos. Eu abordarei uma escola de pensamento que está na transição entre a modernidade e a filosofia contemporânea, o marxismo, que também pode ser referido como pensamento marxiano. Ambas são expressões utilizadas para referir o legado filosófico que se desenvolve a partir de Marx e seus interlocutores e estudiosos. No século XVIII, na Inglaterra, inicia a Revolução Industrial, que avança por grande parte da Europa. Essa revolução traz novas relações econômicas, produtivas, de trabalho e de organização social. Com o surgimento e crescimento das fábricas, forma-se uma nova classe trabalhadora que habitará espaços urbanos e demandará estruturas sociais ainda ausentes. Essas mudanças provocadas pela Revolução Industrial exigem novas respostas à organização da sociedade, pois já não se pode mais manter as antigas estruturas do mesmo modo. Em resposta às transformações políticas e econômicas ocorridas na Europa no início do século XIX, surge na França uma corrente socialista de pensamento que se ocupa da defesa de uma sociedade civil laica e justa. Esse movimento fica conhecido como socialismo utópico. Dentre os seus expoentes estão Saint-Simon, com quem Augusto Comte estudou, Fourier, Louis Blanc, Robert Owen e Proudhon, este último mais identificado com outra linha de pensamento, o anarquismo. Numa outra linha de reflexão sobre esses mesmos fenômenos sociais estão Marx e Engels, que defendem um socialismo científico, posteriormente chamado de marxismo. Para esses autores, o socialismo de Saint-Simon e demais pensadores franceses não responde adequadamente aos desafios que essas novas relações de trabalho impuseram à sociedade. O que receberá o nome de marxismo é Karl Marx, filósofo alemão nascido em 1818 na cidade de Trier, então pertencente à Prússia. A família Marx tem ascendência judaica, mas os pais renunciam ao judaísmo e assumem o protestantismo para que Heinrich Marx pudesse continuar exercendo a advocacia no país. O jovem Karl estudou filosofia em Berlim entre 1836 e 1841, onde era frequentador do Dr. Club, círculo de jovens hegelianos. Depois, defendeu sua tese de doutorado na Universidade de Jena. Por razões pontuais da época, embora tivesse aspiração, não conseguiu seguir carreira acadêmica. Assim, acabou desenvolvendo sua carreira intelectual, exercendo trabalhos jornalísticos e editoriais. Merece destaque a amizade e a parceria intelectual que Marx manteve com o empresário Friedrich Engels. Ao longo da vida, Marx escreveu um conjunto expressivo de obras que influenciaram profundas mudanças tanto no cenário acadêmico como no cenário político-econômico. Dentre essas obras estão os Manuscritos Econômico-Filosóficos, de 1844, as Teses sobre Feuerbach, de 1845, e O Capital, publicado em 3 volumes, sendo apenas o primeiro em 1867, com Marx em vida. Ainda em parceria com Engels, Marx escreveu o Manifesto Comunista, ou Manifesto do Partido Comunista, em 1848, que foi a primeira referência de reflexão e luta sobre a situação de exploração e degradação em que se encontravam os operários que trabalhavam nas fábricas. É importante ter presente que esta era uma época de ausência de direitos trabalhistas e que as jornadas de trabalho ultrapassavam 14 horas diárias, além da exploração massiva do trabalho infantil e ausência de qualquer assistência às famílias. Marx e Engels assumem, nesse manifesto, uma posição que influenciou uma série de desdobramentos em favor da classe trabalhadora. Dediquemos agora um tempo para explorar algumas influências que Marx recebe de Hegel. Hegel, filósofo alemão que viveu entre 1770 e 1831, foi um dos maiores intelectuais da modernidade. Ele foi o mais ilustre professor da Universidade de Berlim, criada em 1810 com o intuito de transformar o que se entendia até então como formação universitária. No período da origem da Universidade de Berlim, ela atraía para si os mais ilustres estudantes,
muitos deles motivados a assistirem às aulas do professor Hegel. Sua obra mais importante, A Fenomenologia do Espírito, foi publicada em 1807 e estabeleceu novas bases para a filosofia e, em decorrência, para o pensamento das humanidades ou ciências humanas em geral, inclusive com fortes desdobramentos na área jurídica e na política. Merece destaque, no nosso contexto, a importância que Hegel atribui à dialética como modo de organizar o pensamento filosófico. Logo, falaremos mais sobre isso, pois Marx é bastante influenciado pela dialética hegeliana. Também é importante salientar que o pensamento de Hegel é fortemente marcado por bases metafísicas, e neste ponto, Marx irá afastar-se radicalmente. Hegel concebe o sujeito, a política, o direito e o Estado como síntese espiritual de uma elevação dialética à plenitude da razão. Por isso, o pensamento de Hegel vê no Estado a expressão máxima da razão. A esse ápice de elevação, Hegel chama de espírito absoluto, ou seja, a plenitude racional. Marx assume, a partir da influência de Hegel, a dialética em seu modo de fazer filosofia. As abordagens dialéticas remetem à longa tradição na filosofia, já estando presente nos diálogos de Platão e também em diversos filósofos gregos, medievais e modernos. É com Hegel que a dialética assume especial dimensão para a filosofia, com desdobramentos para compreender a sociedade e as ideias. Nicola Baiano, que escreve o Dicionário de Filosofia, assim refere a dialética em Hegel. Toda a realidade move-se dialeticamente e, portanto, a filosofia hegeliana vê em toda parte tríades de teses, antíteses e sínteses, nas quais a antítese representa a negação, o oposto, ou o outro da tese, e a síntese constitui a unidade e, ao mesmo tempo, a certificação de ambas. Marx toma a ideia de dialética de Hegel e estrutura-a como método para a compreensão da realidade socioeconômica, evidenciando suas contradições. Dentre elas, ganha destaque a luta de classes. Na perspectiva de Marx, a dialética se efetiva no materialismo histórico. Portanto, a partir de Marx, ganha grande importância o método dialético com características de interpretação da sociedade e seus fenômenos. Isso terá muitas influências. Uma delas será no campo das ciências sociais, que agora não só terão a orientação positivista, mas também encontrarão com uma segunda corrente de orientação marxiana ou marxista. Marx, por sua vez, irá afastar-se de Hegel em alguns aspectos bastante importantes. Apesar de ter recebido grande influência do pensamento hegeliano, desde o início Marx se mostra muito reticente em relação às concepções de Estado e espírito. O espírito absoluto é entendido por Marx como expressão de ideologia. Enquanto Hegel trata o sujeito, o direito, a política e o Estado a partir de fundamentos metafísicos e, por isso, lhes atribuir um sentido em si, Marx reconhece aí instituições humanas, que são construções históricas e que resultam das experiências. Portanto, essas instituições são passíveis de serem transformadas e, para Marx, o papel da filosofia é cuidar dessa transformação. Marx critica Hegel por subordinar a sociedade civil ao Estado. Para o socialista, a sociedade civil não pode ser controlada pelo Estado. Isso é tão importante que, no último estágio do comunismo, Marx defenderá a supressão do Estado em benefício da autorregulação da sociedade civil. Marx também critica Hegel por considerar que ele trata os sujeitos humanos, ou seja, os indivíduos reais, como se fossem predicados de alguma substância mística universal. Marx estrutura seu pensamento a partir do materialismo histórico. Portanto, Marx nega qualquer conteúdo metafísico. Na base do materialismo histórico está a ideia de praxis. A praxis é a superação dialética da dicotomia entre teoria e prática e afirma a ação humana como transformadora a partir do domínio do conhecimento.
Portanto, o conhecimento que importa é aquele que possibilita transformar a realidade. Marx propõe, portanto, uma filosofia da praxis, uma filosofia da transformação das estruturas da sociedade e que possibilite alcançar o bem-estar material para todos. Essa ideia já aparece com força em tese sobre Feuerbach, na 11ª tese, em que afirma: os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, mas trata-se de transformá-lo. O tema que merece ser abordado no pensamento de Marx é sua concepção bastante original sobre o trabalho. Para o filósofo, originalmente o trabalho é o que distingue o homem dos outros animais. Por meio do trabalho, o homem transforma a natureza. Portanto, o trabalho não é algo separado da vida, mas é condição da própria humanidade do homem. Aqui temos uma concepção de trabalho como realização humana e, portanto, constituição do próprio sujeito. Porém, a partir do momento em que o trabalho deixa de ser feito pela necessidade de objetivar a humanidade e passa a ser feito como mão de obra alienada, desconfigura-se seu sentido original. O operário torna-se mercadoria na mão do capital, o que será chamado de alienação do trabalho. Marx entende que o modelo de relações de trabalho trazido pela Revolução Industrial descaracteriza seu sentido humano. O operário trabalhando na fábrica está fora de si enquanto trabalha, pois ele não se identifica e não se realiza no ato de trabalhar. Isso porque a fábrica não vê o trabalhador como alguém que cria, mas apenas como um corpo a serviço do que outros decidiram que ele deva fazer. No sentido original do trabalho, o objeto produzido dirige-se principalmente àquele que o fez. No trabalho alienado, o operário produz algo que talvez nunca possa ter para si. A ideia de alienação, que é importantíssima nesse contexto, refere-se à negação de si próprio que o trabalhador faz em troca do salário que lhe será pago para sustentar-se e sustentar a família. É como se o trabalhador, durante a sua jornada laboral, abandonasse ou negasse a si mesmo nesse tempo, para então voltar a realizar-se no término da jornada. Imagine a cena clássica de uma pessoa aliviada porque chegou o final de semana, ou aborrecida porque está chegando a segunda-feira. Isso significa: vive-se de verdade quando não se está no trabalho. Porém, o trabalho é como um mal necessário para o sustento e por isso ele é buscado. A visão de Marx é de que todo trabalho deveria ser, em primeiro lugar, realização de si e promoção do bem-estar à sociedade. Ainda outro tema que costuma ganhar atenção nos estudos sobre Marx é a sua posição em relação à religião. Mais uma vez, o contexto social de seu tempo influenciará suas ideias. Marx vivencia um contexto de profundas mazelas sociais da classe trabalhadora e vê muitos buscando na religião uma esperança de algo melhor. O problema é que a religião, segundo Marx, não oferece uma vida satisfatória no plano material, mas apenas ao espírito, e ainda a sua plenitude se dá só após a morte. O que o filósofo defende é um humanismo materialista, e neste ponto aproxima-se de Feuerbach, filósofo ateu que lhe é contemporâneo. É no contexto do humanismo que sua crítica à religião precisa ser compreendida. A religião é fruto do sofrimento dos oprimidos que buscam consolo no sobrenatural. Portanto, segundo Marx, busca-se a religião porque há sofrimento. Se deixarem de existir as condições de opressão que causam o sofrimento, o filósofo acredita que findará o sentimento religioso. Sobre isso, assim escreve Marx em seu livro Uma Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. O sofrimento religioso é, ao único e mesmo tempo, a expressão do sofrimento real e um protesto contra o sofrimento real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma de um estado sem alma. Ela é o ópio do povo. Lembre que o ópio, nesse período, era utilizado como anestésico em tratamentos medicinais.
O sentido da expressão tem a ver com anestesiar o sofrimento. A religião oferece um consolo, um anestésico às dores e sofrimentos da vida. E como quem está anestesiado deixa de sentir sua dor, então não percebe que precisa lutar para transformar a sociedade e acaba por aceitar a exploração que sofre. Possivelmente, se Marx vivesse o nosso tempo e analisasse quais são os anestésicos da atualidade, incluiria também as influências dos meios de comunicação que massificam a cultura, inclusive as redes sociais e seus atrativos de entretenimento como ópio do povo. Não é difícil perceber a alienação que alguns segmentos da televisão insistem em causar e a deturpação da realidade social que circunda determinados espaços de divulgação na internet em nosso cotidiano. Enfim, Marx está convencido, como escreve em seus manuscritos econômico-filosóficos, de que a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica. Portanto, em seu tempo e em seu contexto, ele efetiva uma crítica contundente e radical à religião. Farei ainda uma consideração sobre o que Marx chama de luta de classes e sobre seus desdobramentos em relação ao método dialético e ao materialismo histórico. Segundo Marx, a história da humanidade é a história da luta de classes. Ao longo dos séculos, conforme explica o professor Edgar Lira em seu capítulo dedicado a Marx no livro Os Filósofos Clássicos da Filosofia, organizado pelo professor Rossano Pecoraro, os homens teriam lutado entre si historicamente, primeiro, pelo provimento de necessidades materiais, visando a decidir quem trabalharia para quem, e, no fim, o que seria prioritariamente produzido. A história seria, em suma, história da divisão do trabalho e da formação de classes de exploradores e explorados. Acompanharia essa divisão o surgimento de estruturas jurídicas, religiosas e filosóficas que estabilizassem, em favor das classes dominantes, a divisão do trabalho que lhes era vantajosa. Assim como o positivismo, também o materialismo histórico de Marx contribui para a superação de explicações metafísicas. Porém, o marxismo, em muitos aspectos, se diferencia do positivismo. Um desses aspectos de distanciamento está na concepção de realidade. Enquanto o positivismo toma como real o dado evidente aos sentidos e, portanto, como objeto, Marx reconhece a realidade como atividade humana sensível. Portanto, para Marx, a realidade não é um simples dado, mas é atividade, é construída. Marx, portanto, afasta-se da passividade positivista frente à realidade e à sua pretensão de neutralidade da ciência, e assume que toda a realidade e todo conhecimento são construídos pelas relações humanas na história. Por fim, a quem deseja indicação de textos para complementar esta aula, recomendo 3 referências que abordam alguns aspectos do pensamento filosófico de Marx. Do livro Os Filósofos Clássicos da Filosofia, volume 2, organizado por Rossano Pecoraro, sugiro o já referido capítulo dedicado a Marx e escrito por Edgar Lira. De Guelph Boucher, recomendo o livro Marxismo. E de Fernando Magalhães, indico o livro introdutório 10 lições sobre Marx. Desejo-lhe ótimas leituras pela sua atenção. Muito obrigado.